apóstolo Paulo era casado? O estado civil do apóstolo Paulo tem sido alvo de muitas discussões durante o passar do tempo. O catolicismo romano, a fim de defender o celibato dos seus sacerdotes, afirmou categoricamente durante os anos que Paulo era solteiro, enquanto que os protestantes não assumem nenhuma posição definida, divergindo, portanto, entre essas duas questões. É interessante porque, por inferência, a Bíblia nos dá margem para as duas interpretações. Se por um lado Paulo declara que seria bom se todos fossem como ele e não tocassem em mulher, por outro, vemos ele também aconselhando casais. Mas então, Paulo foi casado ou não? Os que argumentam que Paulo foi casado apresentam as seguintes linhas de interpretação. Em primeiro lugar, que Paulo era fariseu, portanto, membro do Sinédrio, sendo assim casado. Todos os fariseus, membros do Sinédrio, deveriam então ser casados. E você vai ver isso em alguns textos, algumas referências, como por exemplo, Atos 7:58, Atos 8, versículo 1 e verso 3, Atos 9, versículo 1 e verso 2 e Atos 26:10. O segundo argumento é acerca dos conselhos que Paulo dá aos casais. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios capítulo 2 e também na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 5, do versículo 22 em diante. Em terceiro lugar, um dos pré-requisitos para um candidato ao ministério, segundo a visão de Paulo, é que eles fossem maridos de uma só mulher. Você vai encontrar isso nos seguintes textos: 1 Timóteo 3:2, Tito 1:6, 1 Timóteo 3, versículo 4 e verso 12. O quarto e último argumento, ele está baseado no texto de 1 Coríntios capítulo 9, verso 5. Vamos ver juntos este versículo? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor? Nesse sentido, aqueles que defendem então que Paulo havia adquirido matrimônio, era casado, utilizam desses argumentos. Por outro lado, nós temos também aqueles que continuam defendendo que Paulo era solteiro. E esses são os argumentos utilizados por eles. Em primeiro lugar, eles utilizam daquilo que Paulo diz, que ele gostaria que todos fossem como ele e não tocassem em mulher. E em segundo lugar, eles declaram que não há nenhum texto específico e objetivo que declara que Paulo era casado. Apesar da falta de evidências, tanto para uma quanto para outra abordagem, é plausível nós acreditarmos, queridos, por inferência bíblica, que Paulo, sim, ele era casado. Eu creio também, querido, que esta, como outras questões polêmicas, não está fechada, sendo alvo, então, de outras pesquisas e futuramente, então, sendo esclarecidas conforme outras evidências vão surgindo. Querido, se você gostou deste conteúdo, eu quero te pedir que você curta, compartilhe, dê o like também. E se você quer saber mais outras curiosidades bíblicas, acesse o card aqui em cima, onde você vai ter uma infinidade de questões maravilhosas para edificar o teu coração. Se você quer conhecer um pouquinho mais também acerca de Paulo, das suas cartas, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Acesse o card aqui em cima, onde você vai poder se aprofundar muito mais naquilo que Paulo ensinava. No mais, querido, que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e este foi mais um Pão de Minuto.